Olá! Um serviço inédito de reconstituição da areola e mamilo será oferecido pela Univap a partir de 2016 e pretende transformar a vida de muitas mulheres. No Tira Dúvidas de hoje, vamos responder todas as perguntas sobre produção de vídeo. E nós ainda temos os quadros Simples Assim, Receitas do Chefe e o Dicas de Moda. O programa hoje está imperdível, não saia daí. Lei 11.340, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira que, em 83, sofreu severas agressões de seu marido, que chegou a tentar matá-la 2 vezes. Somente em 2001, o Estado brasileiro foi condenado pela comissão por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. Foi recomendada, então, a finalização do caso de Maria da Penha, que só ocorreu finalmente em 2002. Em 2006, o Congresso aprovou por unanimidade a Lei Maria da Penha. O caso de Maria da Penha não foi uma exceção. Na verdade, ele apenas deixou claro e evidente para o Brasil que mulheres são alvo de diversos tipos de violência, desde o assédio verbal até a morte. Se você sofreu ou conhece alguém que tenha sofrido violência doméstica, ligue para o número 180. Violência contra a mulher e Lei Maria da Penha. Nem tão simples assim. Rebeca, realmente esse assunto não é nada simples, infelizmente. Bom, o trabalho de prótese facial realizado pela Univap já é conhecido da comunidade. A novidade é a possibilidade da reconstituição da areola e do mamilo. É um projeto que será oferecido a partir do ano que vem. E eu recebo aqui a professora Ana Cristina, que é a coordenadora deste projeto. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Fabiana. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, professora, nos últimos 3 anos vocês atenderam mais de 300 pacientes. Eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouco mais sobre esse projeto. Então, a Univap desenvolve um trabalho de reparação de perdas faciais. Esse é um ambulatório, ele funciona há mais de 10 anos. Sim. E a gente procura reparar as deformidades da face, como, por exemplo, a perda de um globo ocular, a perda de um nariz, a perda de uma orelha. Na maioria das vezes, esses pacientes são mutilados pela cirurgia para remoção de tumores malignos. E, em seguida disso, o paciente se recolhe em casa para não sofrer os olhares de, entre aspas, acho que eu posso falar em asco, a forma das pessoas olharem para esses pacientes. Com isso, eles param a vida social, eles param de trabalhar, eles param de conviver em sociedade. E a prótese reabilita, embora ela não reabilite a função, né, embora uma prótese ocular não permita que o paciente volte a enxergar, ela reabilita a autoestima do paciente e permite que o paciente seja reintegrado na sociedade. Entendi. E como é que surgiu a possibilidade, né, dessa novidade que a gente anunciou aí no programa, que é a reconstituição da areola e do mamilo? Então, quando a paciente sofre a mastectomia, né, ou seja, quando ela perde a mama para remoção de um tumor maligno, o cirurgião plástico ou o cirurgião oncológico reparam essa mama, reconstituem a mama perdida. Mas nem sempre é possível reconstruir a parte de areola e de mamilo. Certo. E esse complexo areolo-mamilar, ele é um símbolo da feminilidade da mulher e a paciente não fica feliz com a reconstituição da mama somente, porque quando ela se olha no espelho, ela não se enxerga como ela era antes. Muitas vezes, a paciente tenta fazer essa reconstituição com tatuagem, mas a tatuagem ela não consegue repor o mamilo em 3D. E a gente, então, vai começar a fazer isso com silicone. Até o momento, a única maneira era por tatuagem? A única, quando possível, cirurgicamente. Certo. E quando não possível, tatuagem. Os casos em que a cirurgia é possível não são comuns também. Não são comuns. São poucos os casos em que a reparação cirúrgica é possível. E a gente vai fazer isso em silicone, colorido da cor da pele do paciente, e a gente acha que vai ter muito sucesso
no sentido de devolver a autoestima dessas mulheres. É isso que a gente quer fazer. Com certeza. E professora, essas próteses serão confeccionadas aqui na universidade mesmo? Totalmente, inteiramente confeccionadas aqui, pelos mesmos profissionais que fazem as próteses faciais. Outro dia me perguntaram por que é que o dentista vai fazer esse tipo de prótese. As próteses faciais, essas que são confeccionadas em silicone, e isso é uma especialidade da odontologia chamada de prótese bucomaxilofacial, elas têm a mesma técnica de confecção que será usada para as próteses areolo-mamilares. Sim. Por isso que a gente está capacitado para fazer. Professora, e quem é a equipe que faz todos esses serviços? Então, a equipe, ela consta, eu coordeno o ambulatório e tenho mais 2 protéticos que trabalham comigo, 2 técnicos, 2 tecnólogos em prótese que trabalham comigo. E esse ano, em 2015, os alunos também estão fazendo estágio no ambulatório para a gente preparar uma nova geração para poder continuar esse serviço. Professora, como que é o processo para colocar essa prótese e qual que é a durabilidade dela? Então, a prótese, a gente molda a mama saudável da paciente, que a gente chama de mama contralateral, e a partir dessa moldagem, a prótese é confeccionada. Ela é uma prótese bem fininha e ela é colada no corpo, ela é colada naquela mama que foi reconstruída com um adesivo especial, que é um adesivo de pele. Sim. Essa prótese não precisa tirar todo dia, ela pode ficar uma semana colada em posição, ou então a paciente tira a hora que quiser fazer isso. E a durabilidade dela, se o paciente for cuidadoso, é em torno de 3 anos. Então, ok. Quais são os critérios de escolha dos pacientes? Há alguma fila especial? Como nós não sabemos ainda a demanda que nós vamos ter, nós estamos pedindo que os pacientes que tenham interesse em fazer a prótese telefonem para o serviço na Univap. O nome desses pacientes será anotado, nome e telefone, e assim que tiver início o serviço, nós vamos ligar para esses pacientes. Todos virão até aqui. Nós vamos examinar todos os pacientes. A princípio, todos poderão ser atendidos, só se tiver algum paciente que não tenha indicação. E em relação às próteses faciais, há alguma fila de espera ou tem algum critério que essas pessoas são escolhidas? É a fila de espera mesmo. Essas próteses, todas elas são artesanais, né? A gente confecciona, vai desde a moldagem até a pintura ou do olho, ou do nariz, ou da orelha, isso é esculpido, são próteses que levam um tempo para fazer. E como somos poucos os profissionais trabalhando, tem uma fila de espera. Mas, a princípio, a gente examina todos os pacientes. Algumas vezes eles têm de aguardar um tempo, mas serão todos atendidos. Professora, já é possível estimar o custo desse tratamento? Nós ainda não sabemos o custo, mas nós sabemos que o valor a ser cobrado será de acordo com a visão social que a Univap tem. Certo. A senhora quer deixar o telefone para quem desejar mais informações, professora? Então, quem quiser ligar, pode ligar para o 12 3947 1016. Tá bom, professora, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada e Obrigada parabéns aí por essa iniciativa inédita e muito relevante. Obrigada né? a vocês, obrigada a vocês. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que daqui a pouco tem muito mais. Oi, o Miscelâneo já está de volta e nesse bloco vamos falar sobre produção de vídeo. Afinal, hoje em dia, com as mídias sociais, ferramentas e aplicativos, essa prática ganha cada dia mais adeptos. Bom, e antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos conferir uma receita muito boa de bombom de choquito. Olá, meu nome é Roberta, sou aluna de gastronomia da Univap e hoje nós vamos fazer o bombom tipo choquito. Os ingredientes da receita são meia xícara de açúcar, meia xícara de castanha de caju moída,
uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate ao leite picado, 200 gramas de floco de arroz, 300 gramas de chocolate ao leite derretido para banhar o bombom. E para começar, a gente faz uma calda de açúcar. A gente vai derreter o açúcar até o ponto de calda, que em temperatura seria mais ou menos 115 graus. Mas por tempo, você pode marcar de 5 a 7 minutos. Quando o açúcar já estiver derretido, neste ponto, a gente vai incluir a castanha de caju, misturar e na sequência colocar o leite condensado. Você desliga, tira do fogo e aí mistura o chocolate picado. Quando ele já estiver bem misturado, você transfere para um recipiente untado de manteiga e deixe na geladeira por 10 minutos. Depois de permanecer 10 a 20 minutos na geladeira, você vai ter essa consistência. Com uma colher, você vai fazer a bolinha do tamanho que você quer e vai colocar no floco de arroz. Você cobre ela com o floco de arroz e vai dando o formato que você deseja. Feito isso, você mergulha ela no chocolate com a ajuda de um garfo normal, ou se você tiver esse garfo para banhar, você cobre. Você tira um pouco do excesso do chocolate e você coloca o bombom para descansar. Depois de 5 minutos na geladeira, está pronto o nosso bombom de choquito. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Obrigada, Roberta. Nós aqui no estúdio gostamos muito dessa receita. Agora está na hora do Tira Dúvidas. A criação de material audiovisual para plataformas online tem atraído cada vez mais adeptos. Também há aqueles que são viciados em registrar todos os momentos em vídeo. E o nosso Tira Dúvidas de hoje será exatamente sobre produção audiovisual. E nós recebemos aqui o professor de Rádio e TV, Felipe Soriano. Seja bem-vindo, professor. Nada. Professor, olha os números que eu tenho aqui. A cada minuto, o YouTube ganha 100 horas de novos vídeos. E sabe quantas horas de vídeo são vistas no YouTube por mês? 6 bilhões. Por que os vídeos na internet têm feito tanto sucesso? Bom, existem vários motivos para isso, tá? Primeiro, tem que entender que isso depende do usuário. Como que o usuário enxerga esse meio de comunicação. Uma grande parte dos espectadores utilizam ele como uma ferramenta educacional, através de videoaula, tá? Etc. Tem outros que utilizam de forma de ferramenta de entretenimento, tanto passiva, aquela pessoa que só vê, tá? Quanto ativa, a pessoa que utiliza o YouTube como uma forma de divulgação do seu trabalho. Tá? E com isso daí até consegue ascensão profissional. Eu acho que um exemplo é o Porta dos Fundos, que começou na internet e isso abriu a porta dos fundos para todos os atores, né, entrarem na televisão, entrarem no cinema. Tá? Uhum. Então isso vai depender da forma com que você coloca, da forma com que você utiliza. Tá? E a própria exposição, né, pessoal do usuário. Né? Professor, a gente tem então uma pergunta que nós recebemos pelo WhatsApp, vamos conferir.
Num vídeo de apresentação, qual o tempo ideal para eu ser específica, porém não exaustiva? O que eu devo dizer? Vamos entender que um vídeo de apresentação, ele atende a finalidades específicas. Eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é qual é a finalidade desse meu vídeo. Vamos supor, se for para uma empresa, qual seria o interesse dessa empresa perante a minha pessoa? Então, não cabe, por exemplo, num vídeo de apresentação, você dar detalhes pessoais seus, tá? Agora, é lógico, tá? A gente está num mundo rápido e as pessoas não têm muito tempo para perder, tá? Então, se você em 2 minutos conseguir explicar tudo aquilo que você almeja para aquela pessoa, para aquela instituição que você deseja, eu acho que seria o ideal. Professora, eu recebi uma pergunta pelo Facebook da Daiane. Quanto tempo leva mais ou menos para elaborar um clipe ou um curta-metragem? Tá, vou tentar explicar em vários níveis, tá? Primeiro, profissionalmente falando, tá, isso envolve uma equipe grande e envolve várias etapas. A gente pode dividir ela numa etapa de pré-produção, produção e pós-produção. Quanto que vai levar cada etapa dessa? Difícil dizer. Varia com a complexidade do teu material, complexidade do que você está querendo passar. Você pode ter clipes que duram 6 meses, só a pré-produção deles, tá? Como você pode ter clipes que a pré-produção se restringe à exibição. Hoje é normal, é comum você gravar o videoclipe ao vivo com várias câmeras independentes e juntar todas elas numa pós-produção, tá? O que demanda tempo muito menor, tá? Uhum. Então aí você pode ter clipes que saem praticamente quase que instantaneamente após a apresentação da pessoa. Uma outra pergunta do Facebook agora da Aline Azakura. É ruim improvisar na hora de gravar um vídeo? É complicada essa questão, tá? Primeiro, vamos entender o seguinte. Televisão não é a arte de fazer perfeito. É a arte de você resolver problemas, entender, enxergar o problema e resolver o problema, tá? Então, improvisar é uma necessidade. Agora, a partir do momento que você começa a ver que tudo está sendo improvisação, a chance do teu produto final ficar ruim é muito grande. Então, a resposta seria assim, sim, vale improvisar, tá? Só que só quando for estritamente necessário. Na maior parte das vezes, a pré-produção, ela trabalha justamente para a gente não ter que precisar fazer muito disso. Tá? Agora, é lógico, se você improvisou, não vai ficar perfeito. Tá? Aí, novamente, eu falo, você precisa ver que trabalho que você está desenvolvendo. Na televisão, não tem. Errou. Tá? Eu gaguejei agora, já foi pro ar, as pessoas já me ouviram em casa. Então, aí sim, segura, tá? E mostre firmeza, continua. Tá? Se você tem, lógico, a possibilidade de você fazer de novo, faça. Faça melhor. Tá? Professor, tem mais uma pergunta em vídeo pra gente pelo WhatsApp. Meu nome é Guilherme e eu gostaria de saber se existe uma distância padrão entre uma pessoa e o chroma key. É bom explicar para o pessoal de casa primeiro o que é chroma key, né? Assim, explicar só com palavras é meio confuso. A televisão, ela trabalha com 3 canais de cores, o vermelho, o verde e o azul, tá? Esses canais, eles podem ser alterados de forma independente. Então, no caso, o mais comum hoje no sistema digital é eu excluir a camada de canal verde. O que seria isso? Eu gravo uma pessoa com um fundo verde atrás e depois eu retiro digitalmente esse fundo verde numa pós-produção. Qual é o problema disso daí? Eu tenho que ter a cor bem definida. Eu não posso ter nuances de cores. Essas nuances atrapalham muito. E aí qual seria o meu ponto fraco? Sombra. A sombra atrapalha essa qualidade perfeita de tom de verde. Então, a resposta para o internauta ali seria talvez o seguinte: é a distância o suficiente para você eliminar as sombras de fundo. Essa seria a resposta. Tá certo. Tá? E você ter, lógico,
uma cor bem definida. Não adianta nada você aparecer com TNT com um verde escuro e tentar cortar. Então é preciso isso também daí. trabalhar muito bem a iluminação. Sim. A iluminação, você vai trabalhar ela de duas formas. Existe a iluminação que vai iluminar o fundo e a iluminação que vai iluminar a pessoa, tá? Ambas precisam estar equilibradas. O que é equilibrado? Elas precisam ter a boa definição do azul, a boa definição do verde e a boa definição do vermelho para poder cortar. Tá? Como que a gente consegue isso daí? Através do balanceamento da cor branca, que é a união de todas as cores. Então, primeiro você começa desligando qualquer luz que te atrapalhe, tá? Temos que entender que o lugar tem que ser fechado. Se eu tiver uma luz do sol entrando pela uma janela, eu nunca vou conseguir equilibrar essas cores, então tem que ser um lugar isolado. Você vai desligar todas as luzes de serviço, que seriam as luzes normais que você tem no teto, e posicionar as luzes profissionais de forma a fazer essa melhor definição de cor. Feito isso, você faz o balanceamento de branco. Aí você precisa saber o seguinte, eu tenho equipamento para isso? Essa que seria a questão. Eu tenho um sangão. Você nunca vai fazer um bom chroma key, tá? Porque você só vai posicionar na cara da pessoa diretamente e ela vai posicionar sombras na pessoa. Você precisa ter essa iluminação suspensa. Quanto mais suspensa, mais escondida atrás vai ficar a sua sombra. Vai precisar ter distância de fundo para você se destacar desse fundo chroma key verde, tá? Bom, professor, a conversa está muito boa, mas a gente vai dar uma paradinha rapidinho. A gente já volta, não sai daí. O Miscelânea já está de volta e a gente ainda tem muita pergunta sobre produção de vídeo. Mas antes a gente vai conferir a dica que a Nicole Scarpel preparou pra gente. Olá, meu nome é Nicole Scarpel e eu sou estudante de design de moda da Univap. E o Dicas de Moda de hoje é sobre penteados Primavera-Verão 2016. Uma das tendências vistas nas passarelas foi o acabamento molhado. Este efeito pode tanto ser usado com o cabelo solto quanto o cabelo preso. As tranças, como de costume, são sempre a cara da estação. E não é dessa vez que esse clássico vai ficar de fora. Um penteado muito versátil que pode ser usado em qualquer ocasião. Podemos destacar também o cabelo ondulado com aspecto natural. Uma ótima dica para conseguir este efeito é prendendo o cabelo úmido em um coque e só soltar quando estiver seco. Com a chapinha podemos conseguir também o efeito do cabelo que estará em destaque nessas estações, o liso. Penteados que são a marca dessas estações são os cabelos presos. O coque e o rabo de cavalo baixo são dois penteados muito versáteis também e bastante sofisticados. E para finalizar, contaremos com os lenços também. Além de serem ótimos adereços, poderão domar os fios rebeldes que sempre caem no seu rosto. E essas foram as dicas de hoje. Espero ter te ajudado. Fique ligado na programação da TV Univap para mais dicas. Até a próxima! Obrigada, Nicole. A gente amou as dicas. Ó, professora, eu recebi uma outra pergunta pelo Facebook do Dominique Júnior. É necessário o uso de formulário de autorização para filmar em shoppings, lojas, igrejas e na rua? Sim, é necessário. Tá? Existe até um formulário padrão para isso. Na rua também, tá? Toda vez que você entrevistar a pessoa. É comum em telejornalismo, pela pressa, que a pessoa apenas, diante da câmera, dê essa autorização verbalmente. Eu autorizo o uso da minha imagem e assim por diante. Porém, legalmente, isso pode acarretar problemas. É lógico, tá, usando bom senso, que existem situações e situações. Por exemplo, quando um telejornal está fazendo uma matéria de denúncia, que grava secretamente, sei lá, um homem público está cometendo algum crime ou infração, é lógico que o repórter não vai falar se autoriza o uso de imagem. Mas é um outro contexto de denúncia, que primeiro essa denúncia vai até o Ministério Público, tá? Se toma contato com isso, aí depois vai para a televisão.
Claro que, às vezes, isso não corre dessa mesma forma, tá? Mas, na maior parte das vezes, sim. Se você entrevista a pessoa. Tá? Se você entrevista a pessoa. Por exemplo, eu estou gravando um espaço público. Tá? A pessoa está passando lá, ela reclama comigo. Não, você não pode me gravar. Não, você também não precisa frequentar esse espaço público. Tá? Então, assim, é cada um no seu direito. Lógico, shopping center, tá? É um espaço de uso público, porém privado. Você precisa da autorização da administração do shopping. Tá? Isso vale também para igrejas. Tá? Em outros casos, é muito questionável. Por exemplo, espaços que são públicos, que pertencem, tá, à prefeitura, aí é questionável. É interessante você notar que às vezes você chega num espaço público e tem um guarda civil que fala assim, você não tem autorização para gravar. Um parque, por exemplo. Num parque, tá? Se é uma área de proteção de segurança, aí sim, cabe-se. Por exemplo, num aeroporto, você tem área que não pode gravar. Por quê? Porque é perigoso. Ah, se for, sei lá, uma instituição que tenha, apresente um certo nível de segurança, como o INPE, por exemplo, eu precisaria disso daí. Agora, eu estou no Parque Santos Dumont. Não, ele é uma praça. Tá? Aí aquela questão, assim, é o poder excessivo. Tá? Infelizmente, isso existe. Mas é lógico que isso mudou muito hoje em dia, especialmente pelo celular. Você imagina você proibir a pessoa de gravar no celular, tá? Lógico, novamente, tá? Existem áreas, por exemplo, em empresas que são áreas sigilosas. Você sequer pode entrar com o equipamento ali. Tá? Aí também é questão de você conseguir autorização, mas em via de regra, sim, precisa. Professor, uma outra pergunta pelo Facebook, também da Aline. Quantas pessoas se envolvem na produção de um vídeo? É muito subjetivo a sua pergunta. Eu vou tentar responder. Você pode ter até uma pessoa, por exemplo, você pode ter um vídeo repórter que ele faz a pauta, ele liga, ele sai dirigindo o próprio carro, ele grava, ele volta, ele grava o off, ele edita, tá? E coloca no ar. Dá. Porém, uma equipe normal de telejornalismo, você está falando de uma equipe que vai ter, hoje, com a redução de pessoal, geralmente um cinegrafista, tá? Que também é motorista, e um repórter. Mas o staff por trás dela depende ainda de um produtor, de um editor de textos, de um editor de imagem e da aprovação do chefe de redação. Aí fica um pouquinho maior. Tá? E você vai ter casos, por exemplo, de gravação de filmes de longa-metragem, onde o casting do filme tem quase a duração do filme, tá? Pelo número de pessoas envolvidas nisso daí. Então, acho que a resposta para a tua pergunta direta seria que tipo de produção você está querendo fazer. Tá? Que aí você começa a administrar, isso dá para fazer com tantas pessoas, não dá. Tá? Ah, eu deixo uma câmera parada aqui, eu vi vídeo repórter que se fazia muito isso. Ele levava um tripézinho leve junto com ele, ele posicionava a câmera e ele fazia a passagem da própria matéria. Eu vou falar para você, não fica muito bom não, tá? Mas fica. Eu prefiro o vídeo repórter que ele dá mais a cara dele justamente na subjetividade de quem está fazendo a imagem e assim por diante. Mas vai depender da sua produção. Vamos ver agora uma pergunta em vídeo que a gente recebeu por WhatsApp. Oi, Rebeca, meu nome é Iago e eu queria saber por que meu áudio foi cortado. Eu postei um vídeo lá no YouTube e o áudio foi cortado, por quê? Bom, eu vou responder primeiro que eu não sei porque o seu áudio foi cortado. Tá? Eu não sei o que pode ter sido. Pode ser desde um problema até técnico, no momento que você está fazendo o upload do seu vídeo, tá? Até problemas legais, o que eu provavelmente acredito que deve ter sido. Existe a política de privacidade, né, do YouTube, que você não pode usar uma música sem autorização, né? Existe toda essa questão, né? Sim. Direitos autorais são um problema ou uma solução que o YouTube arranjou justamente para evitar a pirataria e assim por diante. Só explicando que isso daí é uma coisa que é muito interessante. Como que eles acharam o teu vídeo? Tá? Existe embutido dentro do sistema de upload do YouTube uma espécie de rastreamento
de sinal de áudio. Se você colocou a música, ela gera um espectro de áudio, que é percebido por um software automaticamente. E a hora que ele identificou que o espectro é o mesmo, ele mesmo arranca, tá, o áudio dali. Agora, só dando uma dica, existem uma série de sites, tá, que disponibilizam músicas de graça, dependendo do conteúdo. Tá? Por exemplo, o próprio site explica, eu vou usar esse daqui para fazer, sei lá, o aniversário da minha filha. Pode, é de graça. Não vai ser exibido em canais de telecomunicações? Não, é de graça. Ah, não, eu queria exibir numa sala de aula. Pode, é de graça. Ah, eu queria colocar no meu curta-metragem. Opa, geralmente esses sites, eles imediatamente nessa hora, eles apresentam a política de privacidade e disponibilizam o valor. Aí você fala, eu posso. Geralmente tem valores que são ínfimos, tipo 0,99 cents, tá? Pagos por cartão de crédito internacional direto para o sujeito. Agora é lógico, eu vou utilizar para fazer um comercial de televisão. Não, você vai pagar e você vai pagar caro. E junto da política de privacidade tem um contrato que garante que no momento em que você estiver usando essa música para o teu comercial, no momento que o teu comercial estiver na rede, esse mesmo site garante que ele não vai jogar para mais ninguém. Você vai ter exclusividade, tá? Mas vai custar um preço. Tá? Eu acredito que pode ter sido isso. Agora, gente, YouTube, tá? É assim, pode tudo, mas nem tudo lhe convém, entendeu? Então eu acho que você tem que entender isso daí também. Não é assim, eu peguei, achei a música legal, eu vou utilizar. Pensem que o autor da música depende da venda da música para continuar fazendo mais músicas, entendeu? Propriedade intelectual dele, a propriedade intelectual. Professor, o nosso programa já está chegando ao fim, mas eu queria, já que a gente falou tanto, né, das pessoas que gostam de produzir vídeos para a internet, tem canal, queria que você deixasse algumas dicas para as pessoas que produzem vídeo com o celular mesmo, com o smartphone. O que elas podem fazer para melhorar a qualidade do vídeo? Tem dicas, por exemplo, iluminação, melhorar um pouquinho a captação do áudio, que no celular não é tão boa? Tem. No próprio YouTube. Tá? Você vai ter uma série de videoaulas que vão tratar de assuntos específicos. Aí vem aquela condição. Como é que eu melhoro? Estudando. Aí você decide, eu queria aprender mais iluminação. Vai ter alguém que vai te ensinar a trabalhar mais isso daí. A questão da captação de áudio. Existe agora, especialmente nos smartphones, uma quantidade grande de softwares, tá, para captação de áudio, para edição de áudio e vídeo. Tá? É só entrar lá no dispositivo, acionar e procurar por softwares que possam fazer isso. Ajuda bastante. Mas o que ajuda mais, o que ajuda mesmo, é você exercitar. Quanto mais você exercita, mais você vai se familiarizar com o meio. Fazer TV é diferente de fazer internet. Os timings são diferentes. O tipo de equipamento é diferente. Então, a dica é exercitar. Exercita. Legal. Muito. E aí você vai ser um bom profissional nisso. Legal. Professor, muito obrigado por sua presença e tantos esclarecimentos também. Obrigada. Nada. Bom, então Miscelânea é assim, sempre cheio de informações. Nosso programa de hoje já terminou. Muito obrigada por sua companhia. E nós contamos com a sua participação. Fique ligado na nossa página no Facebook para saber as temáticas dos próximos programas. Tchau, tchau.